Oi, gente, dando continuidade à aula de hidrólise. Vocês estão percebendo que o quadro até está um tanto parecido, né? Eu deixei esse lado aqui exatamente como a aula 11, né? E agora complementando a hidrólise salina com a aula 12, tá? A aula 11 ela é mais relevante para o Enem. Por quê? Porque o Enem geralmente, quando lida com hidrólise, ele trabalha mais a parte qualitativa. Tá, e o que eu vou fazer agora seria um tanto quantitativo. Mas vamos lá, vamos tocar o barco. O que você tem que ter noção aqui, ó? Primeiro dessas duas frases, tá? Quem vai hidrolisar, quem é que vai reagir com a água é a parte fraca, certo? Quem hidrolisa é a parte fraca, quem hidrolisa é a parte fraca. E a parte forte determina o pH. Lembra, ó? Base forte, meio básico. Ácido forte, meio ácido. Então quem determina, ó, a parte forte determina o pH. Então a parte fraca hidrolisa e a parte forte determina o pH. Então vamos analisar os 4 casos novamente, fazendo esse tipo de leitura, tá? Primeiro, esse sal aqui, ó, é o cianeto de sódio. Cianeto de sódio. Se quem hidrolisa é a parte fraca, vamos lá, quem é a parte fraca aqui? Não é a parte que veio do ácido? Então olha a minha leitura aqui, ó. O CN- é que vai hidrolisar, porque ele vem da parte fraca. Ele é a parte fraca, o sódio é a parte forte. A parte forte não sofre hidrólise. A parte fraca hidrolisa. E aí é que tá, o símbolo de hidrólise vai ser o íon, que você já determinou que ele vai hidrolisar. Ele vai reagir com a água. Isso aqui é hidrolisar. Beleza? Então ele vai reagir com a água. E o ânion forma outro ânion. Isso aqui é só para te ajudar a lembrar o que vai formar. Entendeu? Por quê? Porque se ele é obtido da parte, a origem dele é fraca, ele vai roubar o hidrogênio da água, vai voltar à sua forma molecular. E aí a água que era HOH, agora é só OH-. Tá? Então não precisa de ficar tão preocupado com, professor, eu tenho que aprender a montar isso aqui. Olha, se você aprender, é legal, tá? É importante, ó. Você pega aqui, ó, desmembra a água com HOH. Se é cianeto, ele precisa do hidrogênio, né? Precisa do H+. Então ele, ó, é como se ele roubasse o hidrogênio da água. E agora a água fica só como OH-. Lembra assim, ó, o que era ânion forma outro ânion e o meio fica básico, como você já sabia. O ânion forma outro ânion e o meio fica básico, como você já sabia. Né? Aqui a gente pode montar uma constante de equilíbrio dessa hidrólise. É uma constante de hidrólise. Como é que seria isso? Seria a concentração do HCN vezes a concentração do OH-, certo? Sobre a concentração do cianeto, porque a água já está embutida dentro da constante, beleza? Agora vamos pensar o contrário, né? Que seria a segunda situação de cloreto de amônio. O amônio vem da parte fraca e a parte fraca hidrolisa. O amônio sofre hidrólise. O Cl-, o cloreto, ele vem da parte forte, então ele não hidrolisa. Lembra sempre, quem hidrolisa é quem vem da parte fraca. Então eu vou pegar ele e vou fazê-lo reagir com a água. Sempre o fraco é que reage com a água. E aí, vamos ó, de novo, ó, o cátion forma outro cátion. Isso aqui é só para você lembrar que o meio vai ficar ácido. De novo, se você quiser aprender a montar essa equação, é só você fazer assim, ó, HOH, como esse cara aqui é o cátion, ele quer o ânion da água, ó. E aí vai sobrar o H, que seria o H+. Ó, o cátion forma outro cátion. E o meio fica ácido, como você já tinha previsto na parte qualitativa. Então o ânion forma outro ânion, meio básico. O cátion forma outro cátion, meio ácido. Beleza. Eu quero montar a constante de hidrólise. Vamos montar, ué. Se você quiser montar, ó, a concentração de hidróxido de amônio, tudo bem? Vezes a concentração de H+, sobre
a concentração do amônio, uma vez que a água já está embutida na constante. Isso é uma constante de equilíbrio que envolve hidrólise. Massa, show, tranquilo. A letra C. A letra C não tem hidrólise. Por quê? Porque os dois são fortes. Lembra, o meio é neutro, não tem hidrólise. Quem hidrolisa é a parte fraca. Aqui não tem parte fraca. Então, quando os dois são obtidos a partir de fortes, não há hidrólise. Enquanto no C não há hidrólise, no D a hidrólise é total, porque os dois vieram de parte fraca. Então, tanto o cátion hidrolisará quanto o ânion. Os dois vão hidrolisar. Agora, você lembra que para você determinar se o meio vai ficar ácido, básico ou neutro, você tem que confrontar as constantes. Se o Ka for maior que o Kb, o meio é ácido. Se o Kb for maior que o Ka, o meio é básico. E se o Ka for igual ao Kb, o meio é neutro. Beleza, gente. Nós tentamos explorar um pouco, né, de hidrólise aí, dessa parte mais quantitativa. E aí agora eu te convido a algumas aulas de resolução de exercícios, viu? Existe uma parte final de equilíbrio que não tem muita incidência no Enem, tá? A recorrência, a incidência no Enem é baixíssima, que é solução tampão. Solução tampão, no máximo que vai cair é o que você aprende lá na biologia. Tá? Uma solução tida como tampão é aquela solução que não varia muito o seu pH quando você adiciona ali ácido ou base forte. Entende? Porque o normal é assim, se uma solução não é tampão, se você colocar ácido, o meio tende o pH cair. Se você colocar base, a tendência é que o pH suba rápido. Agora, se a solução é tampão, o que vai acontecer? Ela vai tolerar, o seu sangue é um sistema tampão, né? Ele vai tolerar a variações bruscas de pH pela adição de ácido ou base forte, entendeu? Então assim, mas a parte muito de equilíbrio, como é que funciona exatamente um tampão, isso não é explorado pelo Enem, tá? Até hoje isso não foi explorado de forma intensa, tá? Uma outra parte também importante é a parte importante que eu digo assim, o contexto teórico só, mas não a parte de conta, é o que a gente chama de KPS. Tá? KPS está relacionado a sais e bases que têm solubilidade baixa, muito baixa, que você fala que eles são insolúveis, certo? Um pouquinho deles dissolve. Então, quando ali você se intromete fazendo uma perturbação nesse tipo de equilíbrio heterogêneo, por que eu falo que é equilíbrio heterogêneo? Porque a maioria desse tipo de substância não vai estar dissolvida. Vai ter um pouquinho dissolvida e muito não dissolvida, não é? Então, é possível a gente interferir nisso, fazendo dissolver mais? É, mas isso nós já vimos em efeito do íon comum e não comum. Lembra? Desloca para a direita, desloca para a esquerda. Então, os exercícios normalmente usam o princípio de íon comum ou não comum para deslocar esse tipo de equilíbrio. Entendeu? Agora a parte que seria mais pesada, que seria a parte de cálculo de KPS, também não tem nenhum tipo de incidência no Enem. Né? Então agora o nosso foco vai ser, vamos resolver vários exercícios de equilíbrio, porque a matéria é muito grande. Valeu? Te espero na próxima com exercícios 860. Um abraço, tchau!